Boa noite. É, Hoje eu fiquei esperando meu aplicativo ser liberado, mas não liberou ainda. Ainda estou aqui em casa. A diferença do aplicativo velho que eu fazia, desse daqui que eu vou fazer agora, é que tem entregas 24 horas. Aquele lá não, aquele lá terminava 10 horas e pronto, acabou. Não tinha mais. Isso aqui não, isso aqui às vezes toca pedido 1, 2, 3, 4 horas da manhã e eu posso fazer. Tudo bem, gente? Hoje foi um dia de que eu tive que devolver lá a bicicleta emprestada. E graças a Deus eu busquei a bicicleta que tava arrumando e já tá aqui em casa, graças a Deus. E só tô aguardando isso o meu aplicativo ser liberado para começar a trabalhar novamente depois de ter ficado parado uma semana. Eu estava lendo algumas coisas sobre profetas de Deus, porque na minha igreja tem vários profetas e a gente sabe, a gente assiste nas TVs hoje em dia falsos profetas, falsos que falam coisas ao acaso, aí pega uma pessoa que está passando por aquela situação e eles tentam pegar dinheiro, tentar arrancar seus bens, e é isso que a gente vê na TV, né, Alcineia. Não sei se você vê isso, eu vejo dessa forma, falsos profetas na TV. Então quando a gente vê, vai na igreja e tem essa vivência, esse contato direto com os profetas de Deus, a gente fica admirado. Eu tenho contato, eu tô tendo contato com esses profetas, com esses pastores profetas, porque é difícil, dependendo da religião que você é, da igreja que você vai, não tem esse tipo de pastor que profetiza lá no, desculpa, que profetiza lá no culto, e recebe unção e faz tudo aquele negócio assim. Então a minha igreja é uma igreja batista, meio pentecostal e meio batista, e tem essas coisas lá. E assim, a minha conversão foi diante da profecia desse pastor. Ele falou algumas coisas, não sei se você pegou alguns vídeos antigos, e eu falei, ele falou uma coisa, depois falou duas coisas, depois falou três coisas. Eu falei, meu, tem muita gente aqui, pode ser para qualquer um. Falou quatro coisas, mas quando ele tocou na ferida, né, na ferida que era meu filho, assim, que faleceu, aí eu senti, para mim, ele é profeta, ele é de Deus, eu vejo a unção, a mão de Deus sobre aquela vida daquele pastor. Boa noite, Roberto. E assim, é uma coisa magnífica, magnífica. E eu fiquei assim, quando ele cantou uma música lá, eu fiquei admirado, porque o jeito que ele canta, o jeito que ele fala, o jeito que ele prega é magnífico, magnífico. E assim, é só por Deus, porque aquilo lá não é falso profeta. Eu coloco minha mão no fogo, coloco minha vida, minha alma no fogo por aquele cara lá, quando ele fala, quando ele abre a boca dele, você sente que Deus está falando através dele. E é isso, que nem eu falei para vocês, ele profetizou três coisas, e essas três coisas foram um do lado direito meu, para uma pessoa do lado direito, mas eu entendi que Deus não foi na minha frente, mas ele falou assim, ó, Anderson, eu não vou na sua frente, mas é para você. Depois ele foi do outro lado, falou outras coisas que naquele momento eu estava passando, e eu entendi também, Anderson, não vou na frente, eu quero que você entenda que eu estou falando com você, eu não preciso estar na sua frente, você tem que entender. E no outro dia fui na frente, e da mesma forma, as coisas que estavam passando na minha vida, eu falei assim, então, tem tanta gente, tem 500 pessoas na minha igreja, gente, 500. Ele foi pro lado direito, do lado esquerdo e na frente. E nesse culto passado ele foi atrás. Ele pegou uma pessoa lá na frente, a mulher dele estava lá atrás. Ele falou assim, ó, vai lá junto com a sua mulher. E tava atrás de mim, praticamente.
e ele encostava assim em mim. Eu falei, meu Deus do céu, as coisas que ele falou eram as coisas que cabiam na minha vida agora, eu fiquei essa semana desempregado, o cara roubou minha bicicleta, e eu estava carregando essa cruz sozinho, e que nem eu falei hoje de manhã, Deus não quer que eu carregue a cruz sozinho, Ele quer que eu me derrame em lágrimas, porque Ele está com a mão sobre a minha vida, Ele já me chamou, Ele me escolheu, eu fui chamado e escolhido. E eu estava com esse pensamento e eu falei para vocês que eu não tinha direito nenhum de pedir mais nada para Deus, mas aí eu entendi essa semana que não é dessa forma. Ele falou para mim que Ele quer que eu peça, Ele quer que eu me ajoelhe, Ele quer que eu chore, porque Ele me levou no deserto essa semana, que nem eu falei para vocês, eu não me entubiei de ir para a direita, para a esquerda ou para trás, eu fui para frente, só que eu carreguei essa cruz sozinha, então, ou seja, eu dei passos curtos em vez de dar passos largos. Se eu tivesse me derramado, me ajoelhado e falado, Deus, me ajude, vem aqui, me conforte, ele estava comigo, só que ele deixou eu para ver até onde eu iria. E que nem eu falei, que nem um jogo de futebol, no último minuto ele levantou uma pessoa que me ajudou financeiramente para tá pagando esse aplicativo para me voltar a trabalhar, porque eu fiquei uma semana sem trabalhar, e uma semana assim, o pilar da sua casa não trazendo dinheiro para sua casa, porque só eu trabalho aqui, a minha esposa nunca precisou trabalhar, e aí ficou difícil. E eu tentei carregar essa cruz sozinho. Eu estava estressado, eu estava angustiado. A minha fé não diminuiu, só que eu deixei aquele carnal, aquele Anderson carnal, aquele sentimento carnal ficar preocupado, ficar a mil, entendeu? E quando esse pastor canta uma música, eu não sou afinado, tá? Eu vou cantar mais ou menos assim, que eu fiquei apaixonado por essa música. Oi, Daniele, eu fiquei apaixonado por essa música. Ó, eu não canto, tá, gente? Eu não canto, eu sou bem desafinado, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de volta. Mas foi isso. Então vocês têm que tomar cuidado com esses falsos profetas. Existem verdadeiros, sim. Você tem que analisar a vida dessa pessoa praticamente. Então a música é mais assim: ó. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Aí a pessoa fala umas coisinhas assim, mais ou menos. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Então essa música, quando o pastor canta, me derrama assim, porque se você parar para pegar pensar, refletir nessa letra, Deus é fiel, tá? É uma letra magnífica, então a gente tem que estar preparado, porque é Deus quando te escolhe, Ele vai fazer a promessa que Ele te fez. Então foi o que eu falei para vocês, quando eu sofri um acidente, eu perdi meu filho,
que eu tinha conversado com ele, eu tinha aceitado o propósito dele e eu falei que meu propósito era levar a palavra de Deus para as pessoas e que eu não saberia se eu ia para o céu, para o inferno, não sei, eu não posso prever o futuro, mas que eu iria realizar aquele propósito, independente do que fosse acontecer futuramente. E você tem que se entregar para Deus e você tem que perceber o que eu percebi hoje, que eu errei essa semana em pensar que eu não tinha direito de pedir mais nada para Deus. Eu falei muitas vezes, eu não tenho mais direito de pedir nada porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer, que eu era já grato. Não, ele quer que você peça, peça, peça. Se você quiser ficar rico, tiver carros, casas, bens, peça. Só que você não pode se esquecer de quando você era pequeno e você ficou grande. Então, essa fé que estava aqui, quando você conseguiu todas essas coisas que você imaginou, tem que continuar a mesma fé, a mesma unção de Deus, a mesma presença de Deus na sua vida, a mesma garra de querer falar de Deus, de querer viver a vida de Deus. Eu discuti agora há pouco com minha esposa, a gente deu uma discutida e eu falei, não vou fazer mais nada não, hoje de live. E ela sentou aqui do meu lado e falou assim, você sabe que ele está querendo isso mesmo, que você não faça. E eu não falei nada, eu fiquei quieto. Eu falei, tá. Aí ela foi tomar banho, vou fazer, né? Porque é melhor fazer, melhor obedecer a mulher, porque a mulher é brava. Mas as coisas que aconteceram na minha vida, você que está pegando agora esse vídeo, essa live que eu tô fazendo, vai nas lives anteriores, pegue, tem uma sequência, praticamente uma sequência assim, da minha história, da minha vida, do que está acontecendo nela. Se você não acredita, espero que Deus toque no seu coração e comece a acreditar, porque é difícil de acreditar para quem não tem essa vivência de dentro da igreja, não tem esse conhecimento de Deus, do que Ele é, do que Ele representa, do que Ele pode fazer na vida do ser humano. Então é meio difícil. É só você sendo tocado pela mão dele, pela graça dele, que você vai começar a entender. Se você não tem essa presença, não tem essa, como que eu posso falar, essa vivência de dentro da igreja, eu já falei, independente do que você for, se você for da católica, presbiteriana, batista, assembleia, universal, e independente da religião ou do que você acredita, se você for sincero com Deus e falar, Deus, coloque essa fé dentro de mim, essa fé que esse cara tá falando, eu quero te conhecer, eu quero viver isso que ele está falando, e ele vai fazer desde que ele acredite que você está sendo sincero, que tem pureza nas suas palavras ditas. E que nem eu falei, se você estiver disposto a fazer isso, pedir essas coisas para Deus, não é porque Alcineia, boa noite, assim, não é porque você pediu, que Deus te tocou, que Deus ele te chamou pelo nome, que você sentiu a presença, aquele calafrio, aquela coisa maravilhosa, que a sua vida não vai ser turbulenta, tá? Porque a minha vida até agora tá sendo turbulenta ao nível hard. E eu falei hoje de manhã, eu errei, eu penso nas caras das pessoas assim que torcem contra, falou, uau, ele errou, aí eu sabia, mas eu não errei no pecado, eu errei no meu pensamento de pensar que eu não tinha direito de pedir nada para Deus. E isso que é magnífico, que nem eu falei, eu sou Jeremias, eu estou aprendendo, Deus está me dando as ferramentas necessárias para que eu possa estar transmitindo para vocês. E que nem eu li agora há pouco, eu vi um vídeo de uma mocinha falando que ela pode pregar para 50 pessoas. Ela vai conseguir tocar alguma vida, sim ou não, não sabe. Mas uma outra pessoa pode subir lá e pode tocar 3 pessoas. Então, naquele mesmo grupo,
cada um tem um propósito, então o seu propósito vai ser servir aquelas pessoas, aquele vai ser resgatar aquelas 3 pessoas, o outro vai ser resgatar as outras pessoas, então assim por diante. Então não é porque um pastor é renomado, diplomado, doutorado, vai pregar para 1.000 pessoas que ele vai conseguir resgatar alguma vida, vai conseguir fazer a transformação na vida de alguma delas, né? E possa ser que alguma pessoa suba lá no palco, fale o testemunho dele, dessa pessoa, e a pessoa é uma pessoa tímida, assim como eu, não sabe muito da Bíblia, mas tem o Espírito de Deus, Deus tocou lá naquele momento, ele abre a boca, fala 5 palavras e 20 pessoas se entregam para Deus. Então, porque aquele propósito daquele cara que pisou lá era isso, era ter subido lá para resgatar aquelas pessoas. E o pastor, que é todo engomadinho, todo não sei o que, falou e não conseguiu atingir aquelas pessoas. Não é porque ele não conseguiu atingir que ele não tem a bênção de Deus, mas não era o propósito dele naquele momento, entendeu? Então a gente tem que entender o nosso propósito. Minha esposa está saindo lá do banho, eu vou acabar agora. Escutem essa música linda, reflitam nela, orem, orem por mim, pela minha família, e é isso, tá bom? Vou estar encerrando aqui para não prolongar muito. Muito obrigado, até amanhã. Amanhã eu vou estar fazendo uma live de manhã e uma noite, tá? Da noite vai ser mais uma coisa autoajuda, mais ou menos assim. Eu quero modificar, tá? Mas vou trazendo para minha vida e um autoajuda, vou pegar uma palavra de Deus, um versículo, sei lá, vou estar pensando amanhã. E boa noite para vocês, eu vou estar terminando aqui, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.